Ezequiel, capítulo de número 36. A partir do verso de número 25. Ezequiel 36, a partir do verso de número 25. Ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 36, verso 25 ao 28. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eu rogo ao Senhor que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para poder compreender a Tua palavra e por ela ser transformado. Nos ajude, Senhor. Dá-nos a Tua direção e fale conosco, pois a Tua voz é poderosa. E ela não voltará para o Senhor sem produzir o devido efeito que o Senhor deseja. Então eu peço-te, Senhor, que o Senhor possa nos conceder o abrir do nosso entendimento, a iluminação do Teu Santo Espírito, para poder, ó Deus, compreender as verdades da Tua palavra e viver segundo elas. Dai-me sabedoria, graça, para ministrar, Senhor, a Tua igreja nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Mas eu quero vos falar acerca dessa transformação grandiosa que o Senhor realiza em nosso coração, instituída nesta nova aliança, porque esse é um texto que fala sobre isso. Então eu gostaria nesta noite de falar sobre a necessidade disso, o porquê disso e como isso foi feito, vivenciado por nós nos tempos de hoje, como essa palavra se encaixa conosco. Então nós olhamos para o capítulo 36 de Ezequiel, ele é anterior ao capítulo 37, que fala dos ossos secos. Mas nesse capítulo, o Senhor, ele exorta ao seu povo quanto à sua pecaminosidade, e ele por si mesmo resolve realizar uma grande obra no coração daqueles que serão reconhecidos como povo de Deus. E quando nós olhamos isso, e olhamos também o texto de Jeremias 31, que é um texto correlato com esse, e que tem a ver com a nova aliança, porque é isso que o profeta Jeremias diz, no capítulo 31, verso 31, Deus diz a ele que fará uma nova aliança, e essa nova aliança é justamente isso. Deus disse que vai dar um novo coração, vai colocar os mandamentos dentro desse novo coração, e vai fazer com que a gente ande segundo a vontade dele. Aí vocês observam que o texto é totalmente
tá? Enfoca que totalmente é Deus que toma a iniciativa de realizar tudo isso em nós. Tá? Não existe participação nossa. Nós somos até exortados, mas todos os verbos estão relacionados ao Senhor. Aspergirei é Deus que faz, tá bom? Ele diz que vai purificar as nossas imundícias, Ele vai dar um coração novo a nós, Ele vai pôr dentro de nós um espírito novo, Ele vai tirar o coração de pedra e vai dar coração de carne. Depois Ele diz que vai pôr dentro o espírito dele, vai fazer com que a gente ande conforme os estatutos, os juízos e a gente os observe. E aí então nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Tudo isso é obra do Senhor. Aí, por que isso é necessário? Aí para isso eu preciso me reportar à questão do pecado. O que o pecado fez com o ser humano que o apartou de Deus? O pecado, irmãos, ele entrou no mundo quando Adão desobedeceu a ordem do Senhor. E aí então, por ele ter ferido o mandamento ou a aliança que Deus fez com ele, este pecado adentrou na sua natureza, faz parte do seu ser, da constituição do ser humano. Todo ser humano já nasce com o pecado em si. E aí esse pecado, ele leva-nos a nos afastar de Deus. Ele inclina toda a nossa vontade para fazer aquilo que apraz o nosso coração. E ele é averso à vontade de Deus. Como disse outras vezes, se Deus diz sim, o pecado diz não. Se Deus diz faça, o pecado diz não faça. Se Deus diz ame, o pecado diz não ame. Se Deus diz pratique o que é bom, o pecado diz não, pratique o que é mal mesmo. Porque ele combate contra toda a vontade do Senhor. E ele está impelido em nosso coração. E olhando para a história do povo de Deus, o povo que Deus escolheu, Israel, o povo eleito do Senhor, a nação que Deus escolheu para revelar-se, para ser o Deus desse povo, nós vamos compreender como isso acontece só pelo panorama histórico de toda a nação. Deus chega, chama Abraão para ser dele, faz uma aliança com Abraão, diz a Abraão que ele terá uma descendência numerosa, e aí então promete isso a Abraão. Abraão tem um filho, depois desse filho nascem 2 filhos de seu filho, de Isaac nasce Jacó e Esaú. De Jacó Deus resolve fazer 12 filhos, mais de 12, mas por esses filhos de Jacó, com suas esposas, se constitui a nação de Israel. Deus disse que essa nação iria ficar escravizada por 400 anos, mas depois libertaria esta nação. Ele libertou o povo da escravidão do Egito, conduziu esse povo atravessando o Mar Vermelho, fazendo um milagre grandioso, se revelando para este povo. Depois que ele fez isso, que ele introduziu eles do outro lado do Mar Vermelho, ele chama esse povo para ser o seu povo, e no Monte Sinai ele revela a sua lei, ele dá ali a sua vontade para aquele povo viver, e conforme esse povo viva segundo os mandamentos do Senhor, seria abençoado por Deus. O povo teme e treme ante a revelação desse Deus grandioso, porque, irmãos, imaginem se nós hoje pudéssemos ver o que esse povo viu naquele tempo. Se Deus hoje resolvesse fazer essa aliança conosco e aparecesse ao vivo sobre um monte desse aqui ao redor de Campina Grande para falar conosco com voz de trovão, como nós ficaríamos espantados, temerosos em relação a esse Deus, e nos assustaríamos com isso e temeríamos a esse Deus. Como não ficar espantado com um ser que abre o mar para que todo o povo passe a pé enxuto? Como não ficar espantado com um Deus que ordena aos seus sacerdotes que para atravessar um rio, quando os sacerdotes se pusessem em pé no rio, as águas do rio parassem de correr, e aí então o povo atravessasse o rio, e só depois que os sacerdotes saíssem do rio, a água do rio passasse a correr novamente? Como não temer um Deus que diz: rodeie a cidade,
uma muralha gigantesca que cercava essa cidade por 7 dias, e no último dia dê 7 voltas, e quando tocar a trombeta, todo o povo grite e a muralha cai. E a muralha caiu. Como não temer um Deus que faz sair água da rocha? Como não temer um Deus que pede para fazer uma serpente de bronze, para que todo aquele que for picado por uma serpente olhe para essa serpente de bronze e fique curado? Como não temer um Deus que faz vir maná do céu para saciar a fome, e envia codornizes para saciar a fome de carne? Como não crer em Deus que não faça com que a roupa envelheça, nem as sandálias dos pés se desgastem durante uma peregrinação de vários anos sobre o deserto? Como não crer no Deus que aparece a esse povo em coluna de fogo e em nuvem, e está junto com esse povo constantemente? Irmãos, por muito menos nós sabemos que pessoas seguem outras pessoas, até por falsos milagres. Pessoas que se intitulam mestres ou doutores da lei, na atualidade, que apenas dizem que vai ser, ou não profetizam alguma coisa e que acontece na sua vida, e que imediatamente essa pessoa segue essa pessoa. Como não crer em Deus que fez isso diante dessa multidão? Aí nós percebemos, tá bom, que Israel havia dentro do coração de cada israelita esse pecado, que faz com que eles não fiquem satisfeitos com esse Deus e vão em busca de realizar abominações, cometer iniquidades que as outras nações praticavam e que Deus proibiu. Deus proibiu. Não é de admirar também no tempo de hoje que nós cristãos, ainda trazemos dentro de nós resquícios dessa idolatria. E mesmo sabendo que Deus é o autor de cada milagre na nossa vida, muitas vezes nós atribuímos à pessoa que Deus usou para operar o milagre. E ficamos em busca sempre dessa pessoa, para que ela continue orando, fazendo algo que possa abençoar a nossa vida. Não é de admirar que nós mesmos possamos construir uma idolatria própria do nosso ser, porque clamamos a Deus, e só porque clamamos de um jeito que Deus realizou algo grandioso em nossa vida, realizou uma manifestação espiritual a nosso favor, nós vamos entender que somos especiais. Então a gente vai procurar fazer sempre a mesma coisa, aquele ritual que a gente fez que alcançou a bênção, para que Deus continue nos abençoando. E a gente põe a nossa fé nestas coisas e não naquele que é o autor de cada milagre que é feito em nossa vida. Irmãos, o pecado é tão drástico que ele precisaria de algo que somente Deus poderia fazer para mudar isso em nós. Somente Deus, imagine. E Deus sabia tanto disso que quando nós olhamos para o ministério de Jesus na terra, nós observamos que Ele não fez certas coisas justamente porque nós somos tendenciosos à idolatria. Você não vai encontrar nenhum escrito de Jesus. Em todo o ministério dele, Ele só falou. Ele não escreveu nada. A única passagem que diz que ele escreveu foi em João capítulo 8, quando apresentaram a ele uma mulher em adultério. E diz a Bíblia que ele escreveu com o dedo no chão. Mas não diz nem o que foi que ele escreveu, mas diz que ele escreveu. Também não temos noção da aparência dele. Ele não permitiu que nenhuma gravura pudesse expressar o seu verdadeiro tipo de pessoa. Não existe. O santo sudário é falso, é mentira. Tá bom? Não traz a imagem do nosso Cristo. Ele não permitiu isso. E ele não deixou nada, coisa alguma, para que nós, seres humanos, pudéssemos idolatrar. Porque somos levados sempre a fazer isso. Se ele tivesse deixado uma coisa escrita, essa coisa escrita seria um amuleto hoje.
se ele tivesse deixado outra coisa, qualquer outra coisa, seria objeto de adoração, de idolatria, porque nós somos tendenciosos a isso por causa do pecado. Então, havia uma necessidade, e quando Deus percebeu que mediante tudo que ele fez, seu poder sendo derramado sobre essa nação, suas vitórias que ele logrou mediante a ação do anjo do Senhor junto com esse povo, e todas as demais coisas que Deus trouxe e prometeu, as bem-aventuranças que Deus prometeu naquele tempo, naquela terra, na terra que manda leite e mel, que fez esse reino se expandir de tal maneira que ele foi o maior reino, se nós analisarmos em todo o tempo, e um reino próspero, cheio de riqueza, porque Deus era o centro, Deus era o tudo daquela nação. Mas mesmo assim, o coração do homem, contaminado e inflamado pelo pecado, deseja apartar-se desse Deus. E aí vão procurar fazer abominações. Começam a misturar as coisas e a desobedecer a palavra do Senhor. Deus envia o seu juízo, porque isso está prometido em sua palavra. E o interessante, quando eu estava estudando o livro do profeta Isaías, que eu estou ministrando aula sobre isso em um seminário, análise de Isaías, comecei a olhar as profecias desse profeta e a ver que tudo está relacionado à lei do Senhor. Tudo, todos os fatos, todas as coisas. Se nós olharmos para os mandamentos de Deus, eu vou só dar um exemplo para vocês. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, tem as bênçãos e as maldições do Senhor. Em casa vocês leiam e meditem sobre ele. No que concerne as bênçãos, que vai do verso 1 até mais ou menos o verso 14, o Senhor diz que se o povo guardar os mandamentos, andar no caminho do Senhor, guardar os estatutos e os juízos, todas estas bênçãos viriam sobre o povo. Então, quando o povo faz isso, a bênção vem sobre o povo. Mas ele diz depois, do verso 15 até o final, que se o povo não guardar os mandamentos do Senhor, todas as maldições contidas ali virão sobre o povo. Então, quando você lê uma passagem do Velho Testamento, seja no livro dos Reis, seja no livro das Crônicas, seja nos Profetas, onde tem enviando fome, peste, gafanhoto e outras coisas mais, tudo isso está contido nas maldições de Deuteronômio, capítulo 28. E é por causa de quê? Por causa de que não guardaram os mandamentos do Senhor. Abandonaram o Senhor, seu Deus. Porque o temor do Senhor e a guarda dos mandamentos do Senhor têm relação e são inseparáveis. Ninguém aqui vai dizer que crê em Deus e não guarda a sua palavra. Porque se for assim, se for contrário, você nunca creu em Deus, nem teme a Deus. Porque o que teme a Deus, ama a sua palavra e a observa. Essa é a realidade que nós encontramos nas Escrituras. Então, quando eu fiquei olhando todas as profecias ditas e que Deus ia fazer com a nação de Israel, tudo tinha a ver com a questão do pecado, a desobediência aos mandamentos do Senhor. E o interessante disso é que quando o Senhor diz, volta para a lei, e que eles começam a ler a lei, e eles veem o pecado que estão cometendo e se arrependem, aí acontecem os avivamentos que existem no Velho Testamento. No reinado de Josias, no reinado de Ezequias, no livro de Esdras e de Neemias, quando eles leem a palavra, que o povo vê que está em desobediência ao mandamento, eles choram, se arrependem e se voltam para o Senhor. E quando isso acontece, Deus muda a sorte deles. Deus guarda eles, Deus protege eles, Deus abençoa eles. Só que nesse ciclo que acontece, chega uma hora que não dá mais para ser assim. Não dá para viver com um povo que não guarda a minha palavra. Então houve a necessidade de fazer uma nova aliança. E esta nova aliança, que é ratificada por Jesus Cristo ao derramar do seu sangue, é essa aliança que está descrita nestes versos de Ezequiel 36. Então, por causa do pecado, era necessário que Deus
realizasse uma obra sobrenatural no coração do ser humano, para que ele pudesse viver de acordo com a vontade de Deus. E aí então Deus diz isso, que vai fazer isso, que vai realizar isso. Deus simplesmente olha para tudo que já aconteceu, Ele olha para todos os profetas que Ele já enviou, para todos os homens que Ele levantou para chamar a atenção do povo para Ele. Ele até faz alguns lamentos, como Ele faz nos capítulos 41 em diante do profeta Isaías. Ele fala: como é que vocês não podem perceber essa abominação que vocês fazem? Vocês pegam um tronco de madeira, cortam ele, com um pedaço vocês partem para fazer fogo, para vocês fazerem comida e se alimentar. Com outro pedaço você faz um banco para você sentar, e com outro pedaço você desenha uma imagem de escultura, e depois que você come, senta, olha para aquele pedaço de madeira e diz: você é o meu Deus. E é isso que acontece. Deus olha para isso. Como é que alguém pode perverter isso diante de Deus? E como isso fere a glória do nome de Deus? Como isso entristece o coração de Deus? Porque estão dando honra à criatura e não ao Criador. Isso não é madeira, é gesso, é outras coisas, é animais e outras filosofias e crenças que o povo estabelece no seu coração e não dedicam realmente glória ao ser que nos criou, ao Deus que nos dá vida e que nos sustenta cotidianamente. E como nos lemos em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Ele tem cuidado de nós. Bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Então Deus olha para isso. Ele diz em outros profetas: se eu sou pai, onde está a minha honra? Por que me honrais? Se eu sou o vosso pai, onde está a minha honra? Então, para retirar isso, para de uma vez remover essas coisas, Deus precisaria fazer algo novo, que tem a ver mais com o seu santo nome do que qualquer outra coisa. Pois no verso número 21 do capítulo 36, ele diz: eu tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações. Então, era necessário Deus fazer esta obra grandiosa, chamada também, conhecida como Novo Nascimento, por causa da vindicação da santidade do seu grande nome. Deus, velando por sua glória, resolve nos salvar, nos dar uma nova vida, nos revestir de um novo homem, operar de tal maneira em nosso coração, que realmente nós venhamos a ser povo do Senhor e lhe rendemos a devida glória, porque Ele é o Deus excelso. Então Deus resolve fazer isso, e Ele diz que vai aspergir água pura sobre nós, e que a gente vai ficar purificado das nossas imundícias, e todos os nossos ídolos serão retirados, nós seremos purificados dele. E aí Ele diz: eu vou dar um coração novo, e porém dentro de vós espírito novo, e tirarei um coração de pedra e darei um coração de carne, e porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha, irmãos, isso é obra de Deus. E a Bíblia diz que quando Ele faz isso pelo seu espírito, está feito. A minha pergunta é: você já sente que foi feito assim com você? Isso aconteceu com você? Nós estamos lendo um texto do Velho Testamento. Isso é uma profecia, uma promessa que deve ser executada futuramente. Mas nós estamos no tempo do Velho Testamento. E nós já vimos a necessidade disso por causa do pecado e por causa da glória do nome do Senhor. Nós vimos que essa obra é obra de Deus. É Ele que realiza, mais ninguém. Não há um homem na face dessa terra que possa transformar a si mesmo e ser nova criatura. Isto é obra de Deus, pelo seu Santo Espírito. Ninguém pode tomar para si tal obra.
ninguém pode dizer que pode transformar ninguém. Ninguém pode, por si mesmo, se autotransformar. Somente Deus pode transformar o coração do homem para ser um coração de um filho de Deus. Somente Deus. E nós vamos ver agora como é que isso se deu. Aí, olhando para esse texto e fazendo a sua correlação com João capítulo 3, em que o Senhor diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nesse diálogo com ele, Jesus explana que esta obra de realizar todo este evento, nascer da água do Espírito, tem a ver com a ação do Espírito Santo em nós. Uma obra misteriosa, mas que nós provamos o fruto dela, porque nós percebemos a transformação que há no nosso coração. E o texto de João diz que o Espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É Deus que realiza essa obra em nosso ser. Nós não imaginamos como é o nosso interior. Sabemos que temos uma alma, e sabemos que temos um corpo físico. Sabemos também que Ele age em nós, porque daquele momento em que Ele agiu, algo aconteceu, que eu passei a crer nesse Deus, e a realmente desejá-lo, e a querer guardar a sua palavra de um modo real. Antes eu não tinha compreensão das suas verdades, mas agora eu tenho. Antes eu não sabia de fato quem era Deus, mas agora eu tenho intimidade com esse Deus. Antes eu estava distante, separado de Deus, mas agora eu fui aproximado para ter comunhão com Ele mais. Eu fui unido a esse Cristo que me amou e deu a sua vida por mim. Ele é o meu alimento, como é o alimento de cada um aqui que nasceu de novo. Ele é a sua alegria, Ele é o seu regozijo, Ele é a sua força, Ele é a sua alegria, Ele é a sua vida. Quem passou por isso aqui sabe disso. E não vive mais como outro, mas a cada dia é renovado para crescer cada vez mais em caráter de Cristo. E não se apega às coisas deste mundo, mas se apega às coisas que são boas. Porque o que está nele é a boa semente, como João diz. É esta unção que nós recebemos da parte dele, está em nós, permanece em nós e não sai de nós. E ele diz que nós não necessitamos de que ninguém nos ensine estas coisas, porque ele mesmo que habita em nós nos ensina todas as coisas. Ele é tão gracioso, e esta obra é tão graciosa, que ele diz que na nossa fraqueza ele nos assiste. Pois nós não sabemos orar como convém, mas ele ora com gemidos inexprimíveis. Puxa, palavra. Ele faz isso a nosso favor, e nós recebemos graça sobre graça, mediante essa ação de Deus. E aí está a perseverança dos santos. Não que nós tenhamos força para permanecer no caminho, mas porque Ele nos sustém, e Ele mesmo que nos chamou à sua eterna glória por Cristo Jesus. Ele há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar cada um de nós na presença de Deus. E o mais interessante é que ele também diz que nós não seremos enganados, porque esse Espírito que está dito aqui nessa profecia, que ele poria dentro de nós, é real. Amém, meu Senhor. Habita em mim e habita em você. Você já o sentiu? Ele já falou com você? Ele já mostrou a você como deve ser o estilo de vida de um nascido de novo? Então não resista. Peça para Ele encher o seu coração, a sua alma dele, cada vez mais. Bendito seja Deus. Isso, tá bom? É a realização da promessa. Então, isso que Deus disse que iria fazer, Ele realizou por meio do seu Espírito, na operação do novo nascimento e as demais coisas concernentes à salvação. Mas a ratificação disso
se deu pela obra de Jesus Cristo, seu Filho. Interessante o modo como Deus faz as coisas. Olha, olhando para o texto, nós estamos vendo Deus dizendo que vai fazer. Deus diz: eu vou aspergir algo, vocês vão ficar limpos. Eu vou dar um coração novo. Eu vou pôr dentro de vocês um espírito novo. Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Eu vou pôr dentro de vós o meu espírito. Vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos, guardem meus juízos e os observem. Então vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus disse que vai fazer isso. Aí ele poderia fazer isso assim, no estrado de Deus, porque ele é Deus, não é? Ele é Deus. Mas aí ele resolve fazer isso por meio da obra de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse vindo e realizado o que realizou, morrendo na cruz por nós, esta promessa ainda ficaria em aberto. Porque aprove a Deus fazer que esta nova aliança, entenda, a nova aliança, esta nova aliança, que também é dito que é aliança eterna, perpétua, não se invalida nunca mais, porque as outras alianças o povo invalidou pela sua desobediência, mas essa, ela é inviolável, inalterável, porque foi feita por Jesus Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor por isso. Tá? Então o Senhor Deus envia seu Filho à terra e faz ser um ser humano como nós, em semelhança de carne, passa a guardar os seus mandamentos para que fossem atribuídos a nós, e vive uma vida justa e íntegra diante desse Deus, a ponto de carregar sobre ele todos os nossos pecados. E aí, para ratificar essa aliança, que ele mesmo disse que ia fazer isso, e ele usa o próprio Filho para atrair-nos, louvado seja Deus, a esse Deus e essa nova aliança. Ele diz, Cristo diz, que este sangue dele é o sangue da nova e eterna aliança. Aleluia. Sem Cristo isso não aconteceria. Mas por causa de Cristo, isto aconteceu. Esta profecia teve seu cumprimento quando esse Filho de Deus entrou na terra e começou a agir, revelando seu Pai, o Deus eterno, a todos aqueles israelitas, judeus e seres humanos gentios que estavam ali em Jerusalém, na Judeia, na Galileia, Tiro, Sidom e os demais confins da terra, quando ele viu o seu Filho. E aí então, por meio desta obra graciosa de Cristo, é que esta promessa se estabelece e chegou aos nossos corações, a nossa vida, a minha vida. Eu experimentei isso, louvado seja o nome do Senhor, porque o Cristo, aleluia, ele deu a sua vida e ele derramou o seu sangue para que esta aliança fosse ratificada. E hoje, o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, ele vivencia isso. Se é assim, você que me ouve e está dentro desse recinto, aqui presente, já experimentou essa transformação? Você de fato nasceu de novo? Você é capaz de perceber em si mesmo que isso que Deus fez
ou prometeu fazer em Ezequiel 36, é uma realidade na sua vida. Se é, então você já tem motivo suficiente para louvar o Senhor, para lhe dar graças, para ao romper do dia exaltar esse Deus gracioso que resolveu, por amor ao seu nome, salvar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Operar isso e continuar operando isso, porque essa inserção desses mandamentos, estatutos e juízes no nosso coração é gradativo. Ele vai fazendo isso à medida que nós vamos caminhando na fé, ouvindo as exortações, as pregações, os estudos bíblicos e outras coisas mais, e ele vai enxertando isso dentro do nosso coração, pois tudo se baseia em sua palavra. Então ele vai realizando esta obra, e esta obra é uma obra contínua do Senhor, até o dia da gente ser tirado daqui, ou pela morte ou pelo arrebatamento. Mas ele vai, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Louvado seja o nome do Senhor. E que você se aperceba disso, e que você busque isso, e que você até conceda mais tempo para que isso possa ser mais notório no seu viver, porque não tem nada mais que alegre o coração do crente do que ser cheio do Espírito Santo. Não há nada mais. E como disse esta manhã, nós precisamos pôr a nossa mente para pensar nessas coisas de Deus. Porque quando nós olhamos para isso, irmãos, vocês podem indagar a vocês mesmos: será que isso aconteceu comigo? De fato, eu tenho um espírito novo que Deus me deu. Ele tirou meu coração de pedra e deu realmente um coração de carne. E Ele está inserindo os mandamentos, e eu estou observando, eu estou guardando os mandamentos do Senhor, eu estou vivendo isso de fato. Porque se não estiver acontecendo, você ainda está em trevas. E quão grandes são as tuas trevas, porque você não pode nem reconhecer que é um perigo. Isso é um fato. Mas se Deus, pelo seu Espírito, operou no seu coração, você é dele. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Você pertence a Ele. E você foi chamado para glorificar a Ele. E essa obra que Ele fez, como eu já li nos versos anteriores, foi por causa do nome dEle. E Ele diz no verso 23 que Ele vindicará a santidade do nome dEle que foi profanado. E Ele fará isso para a glória do seu nome, para a sua glória, sua inteira glória. E nós estamos aqui para celebrarmos isso na noite deste dia, e para refletirmos se de fato isso aconteceu comigo. Porque se é assim, bendito seja Deus, agradecido seja Deus. Deus me ama, Ele tem cuidado de mim. Aquele que me chamou à sua eterna glória por meio de Jesus Cristo, seu Filho, aleluia, há de me aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as coisas que eu posso passar sobre a terra cooperarão para o meu bem, porque eu sei que tenho crido. Louvado seja Deus. E nada deve abalar mais o meu coração, porque eu sei que eu tenho pelo menos duas pessoas que intercedem por mim: o seu Espírito e o seu Filho amado, que está à destra de Deus, orando pela minha vida, porque Ele disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Aleluia, glória a Deus. E o desejo e a vontade do Pai é que todo aquele que vive o Filho do Homem e crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. E Ele diz que ninguém me arrebatará da mão dele. Eu sou de Deus, aleluia. E você também é de Deus. Então entenda, perceba essas preciosidades, essa maravilhosa obra que Deus fez, e tudo isso é fruto da sua graça para conosco. Então, irmãos, em nome de Jesus, visto que é assim, visto que não é por obras, nem por bondade nossa, nem por qualquer outra coisa que possa ter atraído os olhos de Deus, seja grato ao Senhor. Viva para a glória dele. Que todos os seus passos
o restante da vida terrena que você tem seja para o louvor da glória dele. Faça com que Cristo viva em seu coração, que a palavra dele habite em sua alma ricamente, que você possa consagrar-se a Deus, dar a sua vida a Ele, para o louvor da glória dele, porque verdadeiramente esta obra é obra de Deus. Amém. Aleluia. Toda esta obra é obra de Deus. Você crê nisso? Amém. Amém? Então vamos glorificar, vamos exaltar, vamos bendizer. Amém. Então vamos louvar. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. E eu quero me tornar participante dos sofrimentos de Cristo, porque foi na cruz que Ele me deu uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que você possa pensar sobre isso, refletir sobre isso. Aleluia. Recolher mais esta palavra sobre isso. Bendito seja Deus, agradecido seja o meu Senhor Jesus. Por tão grande obra de regeneração que efetuou nos nossos corações, a Ele seja a honra, a glória, o louvor. Aleluia. Bendito sejas, ó Deus Altíssimo. Oh, aleluia. Grande honra. Aleluia. Santo Deus. Aproxima.